Olá pessoal, vou falar para vocês sobre a potência dos geradores elétricos e alguns componentes muito importantes. Bom, vamos usar como exemplo uma pilha. A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: quando eu tenho uma pilha, eu consigo medir entre os polos da pilha uma certa diferença de potencial, uma certa tensão elétrica. Essa tensão elétrica entre os polos da pilha a gente vai chamar de U. Quais outros componentes são importantes? Vamos dar uma olhada. A gente vai simbolizar os geradores dessa forma. Deixa eu ampliar aqui. Então você percebe que além da tensão entre os polos, que é o U, a gente tem um R'inho e um Ezinho, que na verdade chama-se epsilon, é uma letra grega. O que simboliza? Bom, U é a tensão elétrica, é a diferença de potencial entre os polos. R'inho é a chamada resistência interna. A resistência interna ela vai simbolizar a resistência elétrica dos componentes do teu gerador. O teu gerador ele é feito de alguma coisa e essa alguma coisa tem uma certa resistência elétrica. Então ele vai simbolizar essa resistência elétrica, vai simbolizar a resistência elétrica dos componentes internos do teu gerador, chamado de resistência interna. E vai ter esse Ezinho aqui. Esse Ezinho ele vai ser chamado de força eletromotriz. O que significa essa força eletromotriz? O que é a força eletromotriz? Vai ser a energia não elétrica transformada por unidade de carga elétrica que atravessa o gerador. Então é a energia não elétrica transformada a cada coulomb de carga que atravessa o gerador. Essa é a definição de força eletromotriz. Se você lembrar, energia em joule, carga em coulombs. Então, joule por coulomb dá volt. Então, a unidade da força eletromotriz vai ser volt. Guarde essa informação, que vai ser muito importante daqui a pouco. Bom, vamos dar um exemplo. Se a força eletromotriz for 1,5 volt, o que significa? Que a cada 1 coulomb que atravessa a pilha, 1 joule e meio de energia não elétrica, que nesse caso é química, é transformado em elétrica, útil mais o que vai ser perdido. Então, pode ver, é a quantidade de energia não elétrica que foi transformada a cada coulomb que atravessou a pilha. Importante, tanto a força eletromotriz quanto a resistência interna são característicos de cada gerador. Ok? Bom, agora vamos pensar na potência. Temos uma energia não elétrica, que é a energia total, uma energia elétrica útil e uma energia dissipada. A gente sabe que toda energia que entra tem que sair. Então a gente pode escrever isso, que a potência total é igual à potência útil mais a potência dissipada, porque está havendo esse fluxo de energia em um certo tempo, ok? Potência total é a energia não elétrica transformada por unidade de tempo. Potência útil é a energia elétrica útil por unidade de tempo. E a potência dissipada é a energia dissipada por unidade de tempo. Bom, agora a gente vai pensar em escrever essas potências em função daquelas coisinhas que a gente viu de um gerador. Em função da tensão entre os polos, em função do R'inho, em função da força eletromotriz. Vamos lá. Potência total é a energia não elétrica transformada por tempo. E a força eletromotriz é a energia não elétrica transformada por carga. Isolando aqui, a energia fica assim. A gente pode substituir, trocar isso por isso nessa fórmula. E aí, se você lembrar, carga por tempo é corrente elétrica. Pronto. Descobrimos uma maneira de calcular a potência total. Basta você fazer a corrente vezes a força eletromotriz. Bom, e como é que eu vou achar a potência útil? Bom, para eu usar a potência útil, eu vou ter que usar a tensão entre os polos, porque é o que efetivamente eu consigo utilizar. O que eu consigo ter acesso é a tensão entre os polos, ok? Então é só usar um π.
Potência útil vai ser a corrente vezes a tensão entre os polos, porque a tensão entre os polos é o que eu efetivamente consigo usar, é o que eu tenho acesso. Bom, e a potência dissipada? A potência dissipada ela é devido à resistência interna. Então eu preciso escrever a potência dissipada em função da resistência interna do meu gerador, ok? Então a gente usa o π. Potência dissipada é I ao quadrado vezes R.